História 1. O quarto fechado da casa 46. Quando Isabela se separou do marido, decidiu começar de novo. Alugou uma casa simples no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Era antiga, mas espaçosa. Tinha quintal, um jardim frontal. E um detalhe curioso, um dos quartos estava trancado com cadeado por fora. O corretor explicou com naturalidade. Era o quarto do filho dos antigos donos, mas ninguém entra lá há anos. "Posso abrir?" perguntou Isabela. "Não, está no contrato. Você não pode abrir esse cômodo." Ela achou estranho, mas estava cansada. Assinou o contrato e se mudou. Na primeira semana, tudo parecia normal. Silêncio, paz, uma nova rotina. Mas então vieram os barulhos. Todas as noites, entre 2 horas e 3 horas da manhã, Isabela ouvia um arranhar, vindo de dentro daquele quarto. Achava que era rato, talvez madeira estalando. Mas o som ficou mais ritmado, repetitivo, como se alguém estivesse arranhando a porta, com unhas. Na segunda semana, começou a ouvir sussurros. Não dava para entender o que diziam, mas eram vozes de criança. Ela tentou ignorar, até que, numa madrugada, acordou com o som claro de algo caindo dentro do quarto. Um baque seco, como uma cadeira tombando. Foi até lá. O cadeado ainda estava no lugar, mas a maçaneta estava suando, fria, úmida, como se alguém tivesse acabado de encostar. Na manhã seguinte, ligou para o corretor e exigiu explicações. Depois de hesitar, ele contou. A casa ficou anos fechada. Os antigos donos tinham um filho com esquizofrenia severa. Ele dizia que ouvia vozes, que via coisas que queriam sair do espelho. O menino se trancou no quarto. Ninguém sabe o que aconteceu. Quando a polícia arrombou a porta, o quarto estava vazio, mas o espelho estava quebrado por dentro. Naquela noite, Isabela dormiu mal. Teve pesadelos. Sonhou com o menino sentado no chão, desenhando símbolos com sangue nas paredes. Acordou suando, mas havia algo mais. Ao lado da cama, um papel, um desenho infantil, de uma mulher dormindo, e alguém ao lado dela, com o rosto riscado. Ela não tinha deixado aquele papel ali. Não tinha canetas. Não tinha crianças. O quarto seguia trancado. Mas agora, todas as noites, alguém sussurrava o nome dela pela fechadura. E às vezes, parecia chamar de dentro dos espelhos da casa também. Isabela. No final do mês, ela se mudou às pressas. Mas antes de ir, chamou um chaveiro para abrir o quarto. Lá dentro, tudo estava coberto de poeira. Havia uma cama, um caderno velho e um espelho grande, com marcas de unha por dentro. No caderno, rabiscos confusos. Um deles, escrito várias vezes com letras trêmulas. Se você ouvir o nome, não responda. Até hoje, Isabela não sabe o que era aquilo, mas ela sabe de uma coisa: o espelho do antigo quarto está guardado em algum lugar, esperando que alguém olhe por tempo demais. História 1. A última visita da vó Nena. Pedro sempre teve uma ligação forte com sua avó, conhecida por todos como vó Nena. Era o tipo de senhora que sabia das coisas antes mesmo que elas acontecessem. Vivia dizendo que existem coisas que a gente não vê, mas sente. Ele cresceu ouvindo histórias sobre visagens, presságios, gente que parte mas não vai embora de verdade. Quando ela faleceu, Pedro ficou em pedaços. Nos dias após o velório, a casa dela ficou fechada. Só ele tinha a chave e prometeu que voltaria para limpar tudo antes de entregar para a imobiliária. 2 semanas depois, numa manhã chuvosa, Pedro voltou à casa. Tudo estava como ela tinha deixado. A almofada afundada na poltrona favorita, o cheiro de lavanda no ar e uma caneca de chá pela metade ainda em cima da mesa da cozinha. Enquanto andava pelos cômodos, parou diante do quarto dela. A porta estava entreaberta e o espelho da penteadeira, mesmo com a janela aberta e o tempo frio, estava embaçado, como se alguém tivesse respirado ali bem de perto. No meio do vapor, escrito com o dedo, havia uma única palavra: fica. Pedro gelou, olhou ao redor. A casa estava em silêncio. Tentou se convencer de que era imaginação, que talvez fosse só condensação. Foi até a cozinha, tentou se distrair, abriu armários.
até que ouviu algo impossível. O rádio antigo da avó ligou sozinho. Era uma estação católica, com a voz de um padre rezando, a mesma que vó Nena ouvia toda manhã. Pedro foi até lá, assustado. O rádio estava ligado, mas ele lembrava bem. O aparelho estava sem pilhas. Desligou, e ao se virar, sentiu algo ainda mais estranho. Na mesa da cozinha, havia uma caneca fumegando, com chá quente. Era a caneca da vó Nena, a mesma de antes. E no ar, o cheiro de lavanda ficou mais forte, quase sufocante. Pedro saiu correndo da casa. Não conseguiu dormir naquela noite, mas sonhou. Sonhou com a avó sentada na cadeira de balanço, olhando para ele, com os olhos tristes. Ela dizia apenas: "Você não devia ter ido embora tão cedo." História 3. A garota do último andar. Juliana era enfermeira noturna num hospital psiquiátrico antigo no interior do Rio de Janeiro. O prédio tinha 5 andares, mas o quinto ficava sempre fechado. Ela entrou ali em 2017. Logo nos primeiros dias, ouviu os boatos. Diziam que aquele andar tinha sido lacrado depois de uma tragédia que envolvia um paciente e um incêndio. Mas ninguém sabia ao certo o que aconteceu. Era o tipo de história que todo mundo contava, mas ninguém queria confirmar. Os elevadores não subiam até lá, e a escada de acesso vivia trancada com um cadeado pesado. Até que, numa madrugada de quarta-feira, pouco depois das 3 horas da manhã, Juliana ouviu algo que fez seu corpo gelar. O elevador estava subindo, sozinho, e parou no 5º andar. A campainha tocou. Um único tilim. Ela correu até a central achando que era defeito, mas não havia ninguém ali. Nenhum outro funcionário tinha acionado o sistema. Achou estranho. Tentou ignorar. No dia seguinte, ao passar pela escada de emergência, percebeu algo ainda mais bizarro. A corrente que trancava o acesso ao 5º andar estava no chão, solta. Com o celular na mão e o coração disparado, ela subiu, degrau por degrau. A lanterna tremia. O ar ali parecia mais pesado. Quando chegou ao topo, viu a porta antiga entreaberta. Empurrou. O corredor era escuro, estreito, com cheiro de mofo e paredes achadas. E no final dele, uma figura. Uma garota de camisola branca, de costas, cabelo longo, molhado. Juliana chamou: "Moça, tá tudo bem?" A figura não se mexeu. Só murmurou, num tom baixo e arrastado: "Eu ainda tô esperando um médico." Juliana ficou imóvel. Reconhecia aquele andar. Era o antigo setor de isolamento. Tinha visto fotos antigas quando foi contratada. A garota virou lentamente o rosto. Os olhos estavam completamente escuros, e a pele parecia queimada em algumas partes. Juliana correu. Desceu os 5 andares de uma vez. Tremeu por horas. Na manhã seguinte, contou ao supervisor. Ele a olhou sério e disse: "Você viu a paciente 305. Juliana arregalou os olhos. O homem continuou: "A gente tenta manter esse andar fechado desde 1997. Foi lá que uma menina colocou fogo no próprio quarto. Ela dizia que estava presa aqui, que ninguém ouvia. Morreu esperando o psiquiatra vir, o mesmo que a abandonou. Desde então, às vezes, alguém a vê esperando. E se ela responder, é porque notou que você também a escutou." Juliana pediu demissão 2 semanas depois. Mas antes de sair, um enfermeiro mais velho entregou uma foto antiga. Era de uma turma de pacientes do 5º andar, todos de mãos dadas. E, no canto da imagem, a mesma garota, mesma camisola, mesmo cabelo molhado, mesmo corte no rosto. Ela tinha morrido ali, mas, de alguma forma, ainda esperava. E, dizem, se o elevador parar no 5º andar sozinho, não entre. Porque, uma vez que ela te vê, ela nunca mais te esquece. Se você chegou até aqui, é porque algo em você gosta do escuro. Então não se esqueça de se inscrever no canal Subsolo 21 e ativar o sino, porque toda semana alguém desaparece depois de ouvir uma dessas histórias. Pode não ser real, mas se for,